Vamos deixar o Bolsonaro um pouco de lado nesse vídeo, porque ele não merece tanto assim a nossa atenção, se bem que ele é o presidente da república. Mas às vezes é bom fingir que o Bolsonaro não existe, que esse ser é simplesmente um fruto da imaginação dos fracassados. Isso tranquiliza o espírito e passa uma certa tranquilidade mental. Mas vamos deixar o Bolsonaro de lado para conversarmos sobre perspectivas para o ano de 2022. Eu fiz isso no final do ano passado, no começo desse ano, e eu quero retomar esse assunto, ainda mais que 2022 nós teremos a eleição, algo muito importante para o país. E eu quero começar essas perspectivas falando sobre o Ciro Gomes e também o Sérgio Moro, que são os dois candidatos que estão ali tentando ver qual deles desponta com maiores chances de ser a grande terceira via que poderia rivalizar com o Lula e o Bolsonaro. Falamos do Lula e o Bolsonaro em vídeos no futuro, então já clique no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações, porque são conteúdos que nós vamos construir juntos aqui com vocês nos comentários, tá bom? Então fiquem ligados no canal e lembrando sempre que no dia 1º de janeiro, às 8h30 da noite, teremos a nossa primeira live no canal de lives. O link tá aqui na descrição. Passamos a marca de 2.000 inscritos, vamos ser modestos por enquanto. Passamos a marca de 2.000 inscritos, então muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo lá no canal de lives. O link tá aqui na descrição e também no final do vídeo vai aparecer a bolinha com o meu rosto. Então continue se inscrevendo lá, porque dia 1º, 8h30 da noite, tá bom? Vamos começar falando do Ciro Gomes, porque em 2020, 2021, eu fiz um vídeo falando das perspectivas para o Ciro Gomes, agora para o ano de 2021. E o Ciro tinha como grande desafio se consolidar como sendo, de fato, a terceira via. Aquele candidato que poderia convergir votos úteis contra Lula e contra Bolsonaro. E nós falamos lá no final do ano, nesse vídeo de projeções, de perspectivas do Ciro Gomes, que o grande objetivo do Ciro seria chegar à marca dos 15% em 2021. O que não aconteceu, o que é muito ruim para a campanha do Ciro Gomes. E o Ciro Gomes, cada vez mais que ele demora para chegar e para se consolidar ali na marca dos 12%, 15%, mais desconfiança o Ciro Gomes acaba tendo dentro do partido. E principalmente a desconfiança com a estratégia eleitoral que está sendo usada. E eu sei que os ciristas vão ficar bravos agora, falar assim, isso é coisa da ala petista, do PDT, os petistas estão questionando isso, mas não é bem assim não, pessoal, porque pode ser uma parte grande da ala petista, do lulista, do PDT, esteja pressionando o Carlos Lupe. Mas o Ciro Gomes vai ter como grande desafio unificar o partido em torno dele. Inclusive, o próprio Carlos Lupe, quando teve toda aquela história da Polícia Federal atrás do Ciro Gomes, ele começou, mais ou menos na mesma época, falando de unidade, união da militância. Sem união de militância não sai campanha, não sai candidatura. Um papo muito, mas muito estranho. Então o Ciro Gomes vai ter como grande desafio unificar o PDT ao seu lado e de fato ter um partido unido e apostando na campanha dele. O problema é que quando o João Santana entrou na candidatura do Ciro, na campanha do Ciro Gomes, havia uma grande expectativa e essa expectativa ela acabou não se confirmando. Inclusive, há uma crítica em torno do trabalho do João Santana que ganha muito. O João Santana ganha R$250 mil por mês para fazer a campanha do Ciro Gomes. E tudo bem que ele deu lá uma roupagem, deu uma identidade visual para a campanha do Ciro Gomes, mas ele acabou tolhendo uma parte muito importante do Ciro Gomes, que era a autenticidade do Ciro. Aquele Ciro explosivo, que a gente falava que era o Ciro cangaceiro, era a parte mais positiva do Ciro Gomes, porque ele mostrava que ele era autêntico. E desde 2002, quando Fernando Henrique Cardoso não conseguiu fazer ou forjar o sucessor, o léxico político mudou completamente. Aquele léxico professoral, do vocabulário difícil, ficou nos anos 90. Hoje, o político que quiser vencer, e eu estou falando em qualquer esfera, no executivo, federal, estadual e municipal, ele precisa se mostrar que ele é alguém que tem aproximação com o povo. Ah, mas o Ciro Gomes fala difícil, o Ciro Gomes, ele falava muitos números, tudo bem, mas ele demonstrava uma autenticidade que passava a impressão, olha, esse cara é honesto. Pô, o que ele tá falando ele não tô entendendo, mas ele fala do jeito que ele é honesto, ele é autêntico, Se ele é autêntico, parece que ele é sincero, se ele é sincero e honesto, então eu vou votar nele. E o Ciro perdeu um pouco dessa autenticidade com a chegada do João Santana. Tanto é que a estratégia da campanha do Ciro, a partir de 2022, vai mudar.
pelo que estão dizendo, esse Cirinho, paz e amor vai ser deixado de lado para um Ciro Gomes mais combativo. E o Ciro Gomes sabe fazer isso. Então ele que faça ali o que ele tem de melhor para apresentar na campanha dele. Mas há uma pressão interna do PDT, ele precisa contornar todas essas situações e de fato precisa se mostrar alguém competitivo. O Carlos Lupe falou que o Ciro Gomes ele vai disputar as eleições, de qualquer jeito ele vai ser o candidato do partido. O problema dentro do PDT é que essa briga que ele tem com o Lula pode enfraquecer algumas alianças locais e dificultar ali a eleição de alguns deputados. Agora, o Ciro Gomes não vai desistir. Ele sabia que não iria vencer 2018, mesmo assim disputou. Vocês acham que agora ele vai pular fora? Não faz parte do perfil do Ciro Gomes, mas ele vai ter esses dois desafios. Ele vai ter que chegar até os 12% novamente, unificar o partido e mudar a estratégia eleitoral. Quem vai ter que mudar também um pouco a estratégia é o Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro, o discurso que ele está adotando é um discurso que é muito restrito, do combate à corrupção. E o problema para o Sérgio Moro é que ele caiu numa certa armadilha, porque ele está refém desse discurso e ele está quase enjaulado em falas mais para se defender, para limpar a biografia dele, do que de fato como um candidato. Porque o Sérgio Moro ele está tendo que justificar, olha, o salário que eu recebi, eu não enriqueci ilicitamente, a minha participação no governo Bolsonaro, a decisão do STF, a prisão do Lula. Então o Sérgio Moro está sendo nesse momento bombardeado de vários lados e ele não consegue propor absolutamente nada. O que o Sérgio Moro faz é simplesmente tentar limpar a biografia dele, porque se ele é o candidato anticorrupção e ele se coloca dessa forma, ele tem que mostrar que ele tem uma postura muito ilibada, que ele é simplesmente alguém puro. Mas ele está tendo essa dificuldade porque todo dia pipoca alguma coisa contra ele, então ele não consegue se desvencilhar desse discurso. Ele precisa se proteger, ele precisa limpar a biografia dele e os ataques de verdade ainda nem começaram. Então o Moro ele vai ter esse desafio, mas ele está preso na tentativa de limpar a biografia dele. Agora, o Sérgio Moro ele tem um outro grande desafio que é romper justamente essa questão do discurso anticorrupção. E pelo que as pesquisas estão mostrando, ele já chegou no limite dele nos 10%. Para crescer, principalmente em cima do Bolsonaro, o Sérgio Moro teria que adotar um discurso mais radical. E nós vimos no Datafolha, em uma pesquisa do Datafolha recente, que eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que as pessoas que têm esse pensamento radical bolsonarista têm aí em torno de 25% da população brasileira. Que é basicamente o que o Bolsonaro tem de aprovação e de intenção de votos. Então, para o Sérgio Moro conquistar esse eleitorado em cima do Bolsonaro, ele vai ter que adotar um discurso mais radical. E somente o discurso contra o STF não será suficiente. Então o Moro ele vai ter que adotar um discurso radical ao longo desse ano de 2021, de 2022, para tentar conquistar esse eleitorado bolsonarista, tirando votos de Bolsonaro, indo assim para o segundo turno com o Lula. Mas é muito difícil o Sérgio Moro topar essa empreitada. E eu acho que ele não vai topar. E ele tem um outro desafio também, que é o desafio de conseguir um marqueteiro bom. O pessoal no Metrópolis, o site falou a respeito disso. E de fato, porque o Sérgio Moro ele precisa melhorar muito a comunicação dele. Ele fez um vídeo recentemente pro Twitter, um vídeo horroroso, cheio de cortes, uma coisa mal feita, feita nas coxas. Pô, ele não tem 15 minutos pra ensaiar, não tem 15 minutos pra fazer 2, 3 gravações num vídeo curto e botar o negócio sem corte, sem ser lendo daquela forma, um negócio assim muito mal feito, então ele precisa melhorar esse ponto, mas é muito difícil tanto para o Moro quanto para o Ciro Gomes nesse momento poderem desenvolverem mais do que eles apresentaram até o momento. Fica muito difícil porque o Ciro Gomes ele deu uma patinada com o João Santana e o Sérgio Moro ele acabou sendo refém dessa tentativa dele de limpar a biografia ou justificar as ações dele. Então ele precisa sair desse discurso anticorrupção, mas cada vez que ele tenta sair ele precisa justificar alguma coisa e ele volta para o discurso anticorrupção. Então fica muito difícil para o Sérgio Moro sair dessa jaula que ele está nesse momento, facilitando muito assim a candidatura do Bolsonaro, que é o principal adversário de Sérgio Moro no momento. Mas eu quero saber as perspectivas de vocês. O que vocês acham a respeito do Sérgio Moro, a respeito do Ciro Gomes? Quais são as perspectivas desses dois candidatos?
até 2022, até as eleições de 2022. Vocês acham que o Sérgio Moro pode abandonar a candidatura dele? Vocês acham que o Ciro Gomes vai abandonar ou pode abandonar a candidatura? Deixa aqui nos comentários quais vocês acham que serão ou podem ser os principais desafios, os desafios desses dois candidatos. O link para o canal de live está aqui na descrição. Você pode me seguir no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @profileoficial. Ah, e também tem o Instagram, que é o canal Profiléu.